Olá, campeão, olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro, hoje em mais um Quantum Cast, a sua pílula esporádica, quinzenal, semanal, mensal. Estou debatendo com a Nicole quando que a gente grava. Gravo quando eu estou a fim de gravar, quando eu estou com tesão de gravar. Hoje eu estou muito a fim de gravar e estou muito feliz de você estar aqui comigo. A gente vai falar de um tema muito, muito interessante. Quantum Cast tem essa ideia do Quantum, né, que é o tanto de energia que você precisa ir para o próximo nível. Em todos os episódios eu vou compartilhar com você uma mistura de experiências pessoais, tudo que eu aprendi, livros de referência, então coisas que você pode ir juntando e colocando em prática na tua vida. Eu não quero te dar uma receita pronta, eu quero principalmente te ensinar a pensar sobre alguns assuntos que são fundamentais na nossa vida, mas às vezes não nos ensinam. A gente vai passando pela escola, pela vida, pela família, vai recebendo influências e nem sempre são as mais positivas. Eu quero que o Quantum Cast seja essa dose de positividade, de conhecimento embasado e principalmente que abra uma luz em algumas situações na tua vida e que você possa usar na tua vida. E se você é líder ou se você, por exemplo, é pai, mãe, né, tipo irmão ou irmã, quer compartilhar com alguém, acho super importante também. O assunto de hoje é um assunto que pouca gente gosta de falar, mas eu acho que é super importante, porque se você vai buscar alta performance, tá? Se você tem essa fome, se você quer realmente algo a mais para a tua vida, você vai ter muitos momentos onde você não vai ter isso, onde você vai encontrar o que eu vou chamar de fracasso. E não vamos dar uma enrolada assim, né? Tipo 15 mil voltas para falar o que é. É quando a gente foi tentar fazer uma coisa e deu errado. E às vezes a gente foi tentar de novo, insistiu e deu errado de novo. Como que a gente pode lidar com isso e o que isso pode nos ensinar? Eu, uma vez, escrevi um texto falando justamente sobre, né, questões ligadas ao fracasso, e aí hoje eu, de novo, fiz uma lista de coisas que só o fracasso acho que nos dá, porque tem algumas coisas que o sucesso mascara. Se você vai fazendo coisas na tua vida e vai dando tudo certo, a gente vai se enganando, achando que a gente é muito melhor do que é, de que foi tudo competência, e muitas vezes a gente vai depois encontrar desafios maiores e vai, né, não vai ter a capacidade de lidar com uma resposta negativa do mundo, do universo, a nossa própria conversa emocional fica carregada e pesada. E eu queria falar com você hoje de que o fracasso pode ser, sim, algo que pode ser muito valioso, se você permitir que seja. Se você olhar para o fracasso como se fosse uma grande lição de coisas que a gente aprendeu. O meu time sabe que eu repito com frequência, vamos errar uma coisa diferente, certo? Vamos cometer um erro novo, porque o erro velho, aí sim, né? Quando o erro velho é um problema. Essa repetição do erro é que é um problema e que não está tendo uma autoavaliação necessária para você evitar esse erro e poder realmente evoluir. E vai fazer parte da nossa história. Se você pegar qualquer pessoa de sucesso, qualquer pessoa, em qualquer área do mundo de atividade, de qualquer coisa, pergunte para ela se foi tudo fácil, se foi uma linha reta, se nunca teve confusão, se nunca deu 15 passos para trás, se nunca ela questionou ela mesma, o plano dela, tudo o que estava acontecendo. Você vai ver que sim, a pessoa questionou. E sim, a pessoa teve momentos muito difíceis. Eu há muitos anos entrevisto, por exemplo, empresários e empresárias, e eu gosto muito de fazer essa pergunta, qual foi o momento mais difícil de todo esse processo? Eu geralmente entrevisto pessoas de sucesso, e eu pergunto qual foi o momento mais difícil, e tem gente que começa a chorar. É muito comum isso acontecer, o olho encher de lágrima, porque não foi um caminho fácil. Só que a gente tem um olhar meio complicado sobre o fracasso, porque ele fica meio que um estigma. As outras pessoas, o que será que elas estão pensando? Eu fico me cobrando muito, porque como é que foi isso? E eu queria trazer esse assunto à tona, porque ele vai acontecer na tua vida, e se você permitir, se você olhar para ele com um olhar correto, você vai ver que, na verdade, pode ser algo que te fortalece e permite que você realmente vá para esse próximo passo, tá bom? Então, a primeira coisa que eu acho que tem que entender no fracasso é que ele te ajuda a desenvolver uma das habilidades mais importantes, que é resiliência. Resiliência é essa capacidade de adaptação, tá? Note que resiliência, e eu já falei sobre isso em outros momentos, é quando eu digo eu vou para o norte, tá? Mas o vento está me levando para o sul, a maré está me levando para o sul. Como que eu me adapto? Como que eu faço? Como que eu evoluo? Né? Resiliência está muito, muito ligado a um outro conceito importante, que eu vou falar com ele daqui a pouquinho, que é a paixão por alguma coisa.
certo? Então você tem que ter uma meta. Não existe resiliência sem meta. Não existe resiliência sem um sonho. Quando eu digo não tenho resiliência, basicamente eu estou dizendo desistir, e eu estou dizendo desistir de um sonho, desistir de uma meta. Pode ser que em alguns momentos da vida isso precise acontecer? Sim, eu tenho casos pessoais, né, onde eu tive que tomar uma decisão importante. Então, por exemplo, um casamento que termina, ou uma empresa que precisa fechar, um produto que precisa morrer, um relacionamento que já não está evoluindo. Decisões que você toma que você diz claramente isso aqui não está funcionando. Mas na maior parte das vezes a gente desiste muito cedo. A resiliência é a nossa capacidade de adaptar o plano, mas não desistir da meta. E isso é super importante você entender. E outra coisa importante da resiliência é que a gente às vezes acha que a resiliência é uma coisa gigantesca. E muitas vezes vai ser uma coisa pequena, vai ser um pequeno passo. Um exemplo que eu sempre gosto de dar. Vamos dizer que eu decidi que eu quero entrar em forma, eu quero perder peso, seja lá qual for o motivo, e eu decido que então para isso acontecer, eu vou todos os dias para a academia. E eu decido que eu vou todo dia à noite, que é um horário que é mais conveniente. E eu vou na segunda, eu vou na terça, eu vou na quarta, na quinta eu não vou. Não deu. Choveu, fez sol, peguei trânsito, briguei com o chefe, levei uma bronca, estou com dor de cabeça, hoje estou cansado, não vou na quinta-feira, não fui na quinta-feira. E eu faço esse exercício, essa dinâmica, muitas vezes quando estou em palestra e workshop, eu pergunto, quem aqui também não iria na sexta porque não foi na quinta? Levante a mão, por favor. E muitas vezes metade da plateia levanta a mão. Não vão na sexta. E aí pare para pensar. A sexta não tem nada a ver com a quinta. E você pergunta para as pessoas, por que você não vai na sexta? E a pessoa diz, porque eu já não fui na quinta. O que tem a ver uma coisa com a outra? Note como está desconectado com o motivo pelo qual eu estou indo para a academia. A questão não é para a academia. A questão é que eu tinha decidido que eu queria estar em forma, que eu queria perder peso, etc. Note então que a resiliência tem que estar conectada com o sonho, com a meta, com o objetivo, com algo que faz meu olho brilhar. Se você passou por um momento difícil, de fracasso, e ainda não conseguiu evoluir, ou você está precisando superar alguma coisa, pare para pensar nessa questão da resiliência, pare para pensar que são pequenas decisões, certo? Então, por exemplo, se eu vou na sexta-feira, é uma pequena decisão, tá? Mas ela tem que estar conectada com o que a gente chama de reason why, com um grande porquê. E aí você vai ficar sempre muito mais resiliente quando isso acontecer, porque tem uma conexão com algo maior, tá? E você precisa entender que a resiliência faz parte de atingir qualquer grande objetivo e que se você já passou por um insucesso, pelo fracasso, aproveite isso como experiência para dizer como eu posso aprender com isso e me adaptar para a próxima vez, tá? E a resiliência vai sempre te ajudar, tá? Os estoicos dizem que o obstáculo é o caminho, e Sêneca dizia que a adversidade é o caminho da verdade. E é isso, não existe de verdade você se conhecer. Eu acho que, assim, o sucesso, de novo, mascara algumas coisas, mas uma das principais coisas que ele mascara é quem você é de verdade. A adversidade mostra quem você é de verdade. Tá? Quando você encontra dificuldade, e é aqui que aparece de verdade a importância da resiliência, tá? Segunda coisa que eu queria comentar hoje com você, a questão da empatia. Empatia é me identificar com os outros. Existe muito mais insucesso no mundo do que sucesso. Existe muito mais fracasso, caminho, né, coisas que não dão certo. Então, existe muita coisa boa, obviamente que sim. Eu vou falar muito sobre gratidão, vou falar muito de energia positiva, a ideia é dessa, mas você tem que entender que o sucesso não é para todo mundo. Tá? O sucesso não é para todo mundo. E se você se coloca metas e objetivos ambiciosos, é para menos gente ainda. Tá? Então, com o passar do tempo, eu tenho que ter cuidado para não me desconectar da minha essência, e eu já vou falar daqui a pouco sobre a questão de começar a ficar arrogante em algumas situações, e como a humildade é importante, é um dos conceitos que eu vou trabalhar aqui com você hoje. Mas a empatia significa o entender o outro, porque senão a gente começa a desconectar e começa a perder o que é acho que talvez a nossa principal força. De que por que nós estamos fazendo isso? Sempre a nossa jornada vai ser melhor se a gente estiver acompanhado, se a gente estiver ajudando alguém, se a gente entender os outros e se a gente estiver disposto a ajudar. Note que o caminho da alta performance não é eu sozinho ter sucesso, então vale qualquer coisa. A gente está defendendo um conceito completamente diferente. A gente está dizendo, eu quero
fazer com que os outros também tenham sucesso. Eu quero que as outras pessoas também melhorem. Eu não quero ser o único sozinho nessa caminhada. Então, a pessoa que está nessa jornada precisa fazer terapia. É uma questão diferente, aí está mal resolvida. O que a gente está falando aqui é quando eu tenho empatia pelas outras pessoas, mas principalmente tem um outro conceito que se fala pouco em empatia. Empatia por você mesmo ou por você mesma. É como você fala com você nessas horas. O que você se diz. Outro dia eu estava vendo o Daniel Pink fazendo o podcast dele, e ele citou um estudo muito interessante, não lembro bem o autor agora, mas era assim, quando a gente precisa tomar uma decisão, não pense que é uma decisão para você. Pense que é uma decisão para um amigo, para uma pessoa muito próxima, alguém que você, né, ama muito. Porque a gente é muito melhor de dar conselho para os outros do que para a gente mesmo. A gente fica se enganando o tempo inteiro e fica falando coisas, né, a gente fica, né, dando voltas. E é um exercício muito interessante. Imagine que um amigo, uma amiga estéreo, próximo, viesse e te colocasse justamente essa decisão que você tem que tomar. Como você pensaria em relação a isso? Você provavelmente seria mais racional, você levaria em conta uma série de questões, você consideraria a personalidade dela, você teria um processo completamente diferente. Não seria uma coisa assim do tipo, faz qualquer coisa, vai, faz aí. Não, 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 não. Seria uma coisa pensada. Então, essa questão da empatia em relação a gente mesmo é super importante, tá? Então, eu preciso me conectar com os outros, eu não posso deixar que o fracasso me desconecte, porque eu perco uma coisa que dá vida para o ser humano. Eu perco contato, eu perco energia, eu paro de aprender, certo? Eu fecho portas. Por quê? Porque o fracasso foi me fechando. Não deixe isso, não deixe isso acontecer com você. Pelo contrário, faça com que você se abra um pouco mais. E, principalmente, lembre de ter empatia com você. Então, não se feche em relação a si mesmo ou a si mesma. Abra-se, entenda, pare para pesquisar e aproveite isso como jornada de aprendizagem, certo? Lembre que é aqui que de verdade vai aparecer tua essência. Platão, eu separei uma série de frases sobre isso e diz que a verdadeira sabedoria é entender a perspectiva do outro. Eu adorei isso, porque não é só entender o que a pessoa está falando, não é só escutar o que ela está falando, é entender a perspectiva do outro. Eu me coloco no lugar da outra pessoa, eu olho com os olhos dela, eu penso com a cabeça dela, o que ela está pensando, e aí eu consigo realmente me conectar. Terceira coisa que o fracasso e o sucesso vão te trazer é, quando você trabalhar corretamente, a questão da perseverança. Note que, de novo, perseverança eu preciso ter tido uma força contrária. A perseverança só surge, assim como a coragem só surge quando existe o medo, sem medo não existe coragem, a perseverança só existe quando eu tenho uma dificuldade, porque senão tá fácil. Se tá fácil, eu não preciso ser perseverante, certo? Quando que vem a perseverança? Quando eu preciso trabalhar contra a maré, contra o vento contra. E aí, então, de novo, eu vou reforçar uma frase que eu gosto muito, de não torcer por obstáculos menores, mas sim a gente ficar maior do que aquele obstáculo. Quando eu tenho perseverança, de novo, eu estou basicamente dizendo eu vou ter uma rotina que me leva ao sucesso. E perseverança, pode notar, de certa maneira, está ligada a tempo. Porque uma perseverança de curto prazo não é de verdade perseverança, concorda? Perseverança, você vai ver que a pessoa lutou e superou por bastante tempo. De novo, estamos voltando lá no começo da conversa e está conectado com algo muito forte. É por isso que eu sou perseverante, é por isso que eu sou resiliente. E a perseverança está muito mais ligado para mim a hábitos, a criar hábitos de alta performance. Tem um exercício que eu gosto muito de fazer quando eu vou fazer, por exemplo, mentoria, que se chama Dia Perfeito. Eu digo para a pessoa, faça uma lista para mim de coisas que para você seriam o dia perfeito, tá? Então, são geralmente 10 coisas e eu começo a perguntar para a pessoa, são questões básicas. A primeira delas é quanto delas você tem controle, porque pessoas de baixa performance têm a tendência de colocar atividades que não têm controle no seu dia perfeito. Aí, obviamente, não vou ter o dia perfeito, porque eu não controlo ele. Pode acontecer ou não pode acontecer. Tá? Então, pessoas de alta performance vão sempre colocar atividades que elas têm controle. Eu faço isso, eu acordo nesse horário, eu comi, eu falei, eu fiz, eu planejei. Então, tem uma sequência de atividades. Aí eu peço para a pessoa se autoavaliar e dizer que nota ela se dá de 0 a 10 em relação àquilo nos últimos 15 ou 30 dias. Tem acontecido esse dia perfeito ou não tem acontecido? A nota média é entre 4 e 6 no Brasil. Então, você começa a notar já que muita coisa pode melhorar. E veja que quando eu coloco um objetivo e coloco coisas que eu não tenho controle, começo a questionar minha perseverança. Porque a perseverança tem que ser em relação a
minha resposta a alguma coisa. Eu tenho que entender que a perseverança é uma decisão minha, é uma resposta minha. Tá? Aquela questão de que eu não controlo o mundo externo, mas a minha resposta eu controlo. E a minha resposta, se ela é de perseverança, se ela é de persistência, é dizer: eu continuo no meu caminho, porque eu sei para onde estou indo, eu sei o que estou construindo, eu sei o que eu quero, e aí então eu vou fazer isso, mesmo que o vento não seja favorável, mesmo que eu ainda não tenha desenvolvido uma habilidade, então vou desenvolver essa habilidade. Mas note como existe um próximo passo. Pare para pensar em perseverança como um pequeno passo, o próximo passo. O que eu posso fazer? Porque aí me traz de novo a questão do dia perfeito. Eu pergunto para a pessoa: se você fizer esta rotina de dia perfeito, vamos dizer que você tivesse com nota melhor, tá? De 4 a 6, vamos trabalhar para melhorar essa nota. Mas vamos dizer que ela estivesse com nota muito alta. Ela levaria você, na repetição, a atingir suas metas? A imensa maioria das vezes a resposta é não, porque a pessoa colocou na sua lista de coisas do dia perfeito coisas que no fundo são prazerosas. E eu vou te dizer, muitas coisas talvez não sejam. E a perseverança tem muitas vezes de você dizer: eu vou ter que engolir um sapo, eu vou ter que fazer algumas atividades. Muitas vezes, quando a gente olha para trás para o fracasso ou para o insucesso, foi porque a gente deixou de fazer algumas coisas que eram importantes, ou porque não deu bola para elas, ou porque a gente sabia que tinha que fazer, mas ficou com preguiça, ficou com medo, não queria, era desagradável, ou a gente fez algumas vezes e depois parou de fazer, a gente fazia, mas deixou de prestar atenção e baixou a qualidade, e a gente começa a assumir um pouco mais a responsabilidade dessa questão de entender que a perseverança, inclusive, não é uma perseverança de passiva, de dizer: ah, então tá bom, vou me arrastando. É que nem dizer: vou para academia e vou me arrastando, mas eu fui. Certo? Não. É a perseverança tem que dizer: eu vou manter o alto nível por muito tempo. Eu vou manter o alto nível por muito tempo. Por quê? Porque eu tenho um sonho, porque eu tenho uma paixão, porque meu olho brilha, porque eu quero conquistar alguma coisa. Isso que você precisa entender dentro de perseverança, certo? Então, lembre que toda vez que você pegar uma pessoa de sucesso, ela muitas vezes vai chorar porque ela não teve sucesso. Agora ela tem. Agora ela está numa posição, mas lá atrás não tinha. E quando estava todo mundo duvidando dela, inclusive às vezes ela mesma, ela foi e persistiu. E hoje ela tem sucesso porque lá atrás ela não desistiu. Então, se você está precisando de uma força, de um estímulo, lembre que esse é certo. Essa é a ideia aqui do QuantumCast, de você ouvir isso, de você pensar nisso e dizer: cara, vamos lá, vamos mais um pouquinho. E, de novo, é um passo. É o que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer hoje? Não precisa 1.000.000 de coisas super complicadas, certo? Então, toda vez que você olhar uma pessoa de sucesso, pode ter certeza absoluta que ela foi perseverante, tá bom? Quarta coisa que eu queria falar com você é aquela questão da humildade. Eu já tinha falado sobre isso. A humildade é muito interessante. Tem um livro chamado Liderança Tribal, são 3 caras que escreveram, e um dos conceitos mais interessantes da liderança tribal é que a humanidade está dividida em 5 grandes áreas ou níveis para eles, que eu acho super, super interessante o conceito. Então, eu já peço licença aqui e perdão pelo uso da palavra, mas o primeiro nível é Life Sucks, tá? Está em inglês, né? Eu traduzi para o português para todo mundo entender que a vida é uma merda. Tá? Então, essas são pessoas que estão num problema sério. Essas pessoas têm um desvio patológico, elas vão ser criminosas, vão se suicidar, porque elas dizem: isso aqui é um inferno. Isso aqui não tem saída, isso aqui é tudo. A vida é uma merda, não sei por que eu estou vivendo, não tenho nada para perder. Então, essa pessoa tem um problema sério, é um problema sério para a sociedade. Quando a pessoa consegue sair deste nível, ela vai para o próximo nível e é: a minha vida é uma merda. My life sucks. Isso significa que eu já estou entendendo que existem pessoas que não estão, mas eu estou. É eu que estou no pântano, mas existe uma área que não é pântano. Eu tô vendo o oásis, eu estou vendo o paraíso, eu estou vendo gente comendo, bebendo, viajando feliz. Eu que não estou, certo? Se a pessoa ainda está conectada, e isso é importante entender, porque os autores defendem que sempre que você está num estágio, num nível, você não está de verdade nele, você ainda está conectado com o de baixo ou você está migrando para o de cima. Se você está conectado com o de baixo e na minha vida é uma merda, eu tenho a tendência de ser arrastado para o negativismo, para o pessimismo, para o tipo, vou ser cínico, talvez não seja ético, porque todos os relacionamentos são de curto prazo, porque nada de verdade tem valor. Mas o próximo estágio muito interessante, que é: eu sou bom
e tem entre parênteses "e você não é". Isso é muito, muito, muito profundo e é muito legal que os autores colocaram, e colocaram entre parênteses, porque ele é uma verdade não dita. O "eu sou bom" aparece com a pessoa dizendo "eu sou bom", e entre parênteses está dizendo "e você não é". Por quê? Porque eu saí da merda, e eu me sinto superior por causa disso. Eu me sinto mais capacitado, eu sou uma pessoa especial, tá? E então, como eu me sinto diferenciado, tá, e me sinto especial, eu começo a ficar arrogante. E essas pessoas que estão presas no patamar de baixo ficam arrogantes. Elas estavam na merda, elas subiram para agora elas não estão mais e elas começam a se sentir empoderadas e super poderosas. E aí então elas dizem: eu sou especial, eu sou muito bom. E eu preciso ter alguém que não seja. Então eu preciso mostrar minha superioridade. Então o que eu vou fazer? Eu vou postar no Insta que eu tô tomando champanhe, que eu tô viajando não sei aonde, que eu comprei um carro, que olha, eu tô indo pra academia. Quer dizer, quem vai pra academia todo dia e treina de verdade, não fica postando que foi pra academia, concorda? Isso é coisa de quem não vai pra academia. Certo? Tipo se você vê, e é muito interessante eu acompanhar alguns influencers que dizem: eu não estou postando isso aqui para me mostrar, eu estou postando para mostrar que é para te incentivar, que se eu posso, você também pode. Eu digo: mentira! Você era pobre e não é mais, agora tem que mostrar que você não é pobre e está tentando achar uma desculpinha aí para dizer que não é arrogante. Mas é uma arrogância disfarçada, mas sabe? Tipo, por quê? Está baseada na insegurança de saber que veio da merda. Tá? Então voltaremos todos para lá, não se preocupe, todos voltaremos para lá por caminhos diferentes, mas os autores dizem essa pessoa entra num ciclo onde e você vê isso, por exemplo, muito em médico, em advogado, né, que se chama de doutor. Então, né, empresário bem-sucedido, principalmente aquele que, né, começou do nada e foi crescendo e agora, certo? Só que tem o quarto nível, tá? São 5. O quarto nível é nós somos bons, e aí tem um entre parênteses e eles não são. Então note que agora eu já entendo que existe um grupo de outras pessoas que também tem sucesso, que também foi bem, que também está torto. Então não é que eu sou super especial, mas eu quero fazer parte de um grupo de pessoas especiais. Então eu vou participar de grupos, né? Eu vou participar, sei lá, eu vou da associação comercial da minha cidade, da CDL, eu quero ser diretor da não sei o que, babá. Eu preciso participar de grupos que mostrem o meu destaque, mas agora o destaque é um destaque social, não estou isolado no destaque. Eu estou dentro da foto, eu quero aparecer com foto com todo mundo. Se eu realmente tiver, né, mais vontade ou um ego maior, eu quero estar no centro da foto, senão estou tranquilo estar no canto ou na linha de trás, mas eu estou na foto. Tá? E nós temos sempre um inimigo comum. Tá? E você está vendo muito isso na política. Então, quando você vê grupos assim brigando entre eles e se debatendo, pode ver, nós somos bons e eles não são. Tá? É o debate. E, no fundo, está baseado na pessoa que acha que ela é boa e que os outros não são, certo? E eles não são. Então, o que eu faço? Eu junto um bando de gente que acha que é bom e digo, eles não são bons, vamos nos juntar aqui para lutar contra eles que não são, e pronto, já tá armada a salada. E, no fundo, está todo mundo, certo, no mesmo barco. Super elevado é o mundo é bom. É o contrário do mundo é uma merda. O mundo é bom. Life is good. E a vida é boa, certo? Então, se eu tenho uma vida boa, e os próprios autores dizem, é muito raro de encontrar isso, porque é quase como se fosse uma santidade, certo? A pessoa que já entrou num estágio assim de zen budismo avançado, que a pessoa está flutuando. Então, você às vezes consegue entrar nesse estado de achar que o mundo é bom, mas às vezes o próprio mundo te relembra e se volta e cai né, ou para o nós somos bons, ou para o eu sou bom, e a gente fica meio que flutuando nisso. Note que, então, eu tenho que ter muito cuidado com a arrogância, certo? Porque a pessoa que teve fracasso e depois superou, se ela ficar empacada no que eu sou bom e você não é, tá? Ela, de novo, corta portas, fecha alternativas, ela se torna limitada, ela se torna uma pessoa desagradável. De novo, a arrogância está sempre, sempre baseada na insegurança. Pode notar, ela é uma forma super agressiva de disfarçar uma fraqueza, certo? Então parece que não é, sempre uma fraqueza por trás, é uma fragilidade que a pessoa tem de um ego coitado e tem uma criancinha assustada atrás da pessoa arrogante. Então, o fracasso, a humildade nos permite olhar nossas imperfeições com um olhar, eu diria, carinhoso, certo? Sábio, né? De olhar e dizer, falhei, e agora o que eu vou fazer com isso? Tá? E vou olhar de maneira construtiva para essa oportunidade e dizer, ok, falhei, mas primeiro eu tentei, certo? Parabéns, porque tem muita gente que nem tentou, certo? Não teve a pressão. Tentei de novo e também não deu certo. O que eu posso aprender com isso? Então, a humildade vai ser sempre um exercício importante da gente desenvolver
a capacidade de se autoavaliar de maneira correta e de crescimento, tá? Então, eu sempre que eu puder ter esse olhar mais tranquilo, mais bem resolvido, e entender que a gente está todo mundo conectado e que a humildade, na verdade, é um poder, porque as pessoas fracas acham que a humildade não é, que é uma fraqueza, é um sinal de fraqueza. De novo, só se você for muito inseguro, tá? Então, se você teve uma tentativa frustrada, foi para o fracasso, foi para o insucesso, não deu muito certo, e você ficar depois arrogante por causa disso, porque você está tentando se fechar, pare para pensar, não deveria ser esse o caminho, certo? A humildade, ela é um poder. Mas a humildade tem que estar canalizada, porque a raiz da palavra está muito ligada à humilhação. Você tem que entender isso. A questão não é se sentir humilhado, é se sentir humilde. E tem uma grande diferença nisso. E de entender de que, sim, eu tenho minhas limitações e é justamente por causa delas que eu tenho uma força, porque eu transformo elas no meu poder. Isso que a humildade faz com você. Quinto assunto, tá muito ligado à resiliência, mas é a questão da adaptabilidade, que é de você mudar o que você pensa, por exemplo, de você mudar o que você está fazendo, de você mudar de técnica, de você aprender uma coisa nova, uma ferramenta nova, de você trabalhar questões novas, de você experimentar, de você ser quase que um cientista da tua vida, um laboratório, dizendo, vamos experimentar isso para ver se dá certo. A adaptabilidade tem uma questão também que eu acho que é super importante de dizer, posso melhorar em relação a isso? Porque tem um princípio anterior, a Carol Dweck fala isso em Mindset, de que se eu tenho um mindset fixo, eu acho que eu nem posso melhorar em relação a isso. Então vem, por exemplo, ferramentas de tecnologia nova, eu já olho e digo, isso aí é complicado, isso aí não vou nem tentar mexer, porque eu sei que eu vou me pepinar. E aí, então, o que acaba acontecendo? Eu fico me diminuindo. Eu mesmo, certo? Boicoto o meu processo de crescimento, mas porque eu tomei uma decisão de dizendo, sabe o quê? Eu já estou mais velho, eu já sou mais experiente, eu já tentei isso antes, e é, no fundo, que a pessoa foi ficando engessado, certo? Então, o conceito contrário da adaptabilidade é esse engessamento. E se você parar para ver que o mundo está em mudança constante e tem sempre novos desafios, a gente conseguir desenvolver a capacidade de se adaptar é fundamental. E quem passou pelo fracasso tem aqui uma grande oportunidade. É a melhor escola que você pode ter tido na vida. Dizer, ok, o que não funcionou? O que funcionou? O que eu posso melhorar? O que eu posso adaptar? E aí sim você vai ter frutos positivos, mesmo que tenha sido uma experiência negativa. Sexto conceito é o da disciplina, certo? Disciplina está muito, muito ligada à perseverança. E se você olhar, na verdade, perseverança é disciplina colocada em prática. Tá? Então, tem um livro que eu gosto muito, que é do James Clear, e ele fala o tempo inteiro de... se chama Atomic Habits, porque ele é quase como se fosse micro hábitos. Tá? Micro hábitos. Ele fala, não adianta nada você ter um grande sonho e hábitos ruins. Tá? Do tipo, os teus hábitos precisam ser fortes, os teus hábitos precisam se desenvolver, a tua rotina diária precisa levar a isso. E uma das coisas que eu particularmente aprendi é que eliminar coisas negativas na minha vida me ajuda muito. Tá? Então, o hábito da gente começar a filtrar coisas, da gente começar a perceber o que nos energiza, o que nos desenergiza, que tipo de conversa, que tipo de pessoa, que tipo de pensamento, que tipo de situação, que tipo de experiência, certo? E o James Clear fala muito sobre criar um ambiente que é propício ao teu desenvolvimento, ao teu crescimento, porque facilita muito. Tá? Então, por exemplo, se você vai no supermercado e compra chocolate e depois você tem chocolate em casa, você vai ficar com vontade de comer chocolate e você vai ter o chocolate ali do lado. É difícil do cérebro dizer não 1000 vezes, todos os dias. Chega uma hora que você não aguenta, certo? Então, o James Clear fala muito sobre criar um ambiente onde você possa trabalhar e se desenvolver corretamente, tá? Então, pense em disciplina como você ter uma atitude proativa em relação à tua vida, de como que eu posso desenvolver pequenos comportamentos que me ajudam a construir primeiro o que eu quero alcançar, mas de verdade mesmo, quem eu quero ser? Essa que é a grande pergunta. Quem é que eu quero ser? Este hábito está me levando a ser quem eu realmente quero ser? É assim que eu me percebo? É assim que eu me vejo? É assim que eu quero que os outros me vejam? E começar a fazer micro decisões e fazer com que elas façam parte da tua rotina.
Quando você pergunta para uma pessoa disciplinada se ela é disciplinada, ela sempre, normalmente vai dizer que ela não se acha muito disciplinada. E você olha de fora e diz, meu Deus do céu, não é possível, a pessoa é a pessoa mais disciplinada que eu conheço. Mas a imagem que ela tem não é dela. Por quê? Porque as pessoas que são altamente disciplinadas tomaram há muito tempo atrás a decisão de eliminar algumas coisas da sua vida. Então elas não ficam o tempo inteiro pensando. Ela não fica o tempo inteiro revisando, repetindo, né, porque isso, de novo, é muito cansativo e tem N estudos que mostram que a gente não consegue resistir à tentação por muito tempo. Então, a disciplina, muitas vezes, não é só a perseverança de fazer o que precisa ser feito, mas entender também o que precisa eliminar e que não precisa ser feito, o que não deveria estar sendo feito. Isso é super importante, vai te ajudar muito. Tá bom? Gratidão é o sétimo e penúltimo, e a gratidão é interessante porque a primeira vez que eu vi o conceito da gratidão, eu falei, putz, isso é uma tremenda de uma baboseira, isso aqui é para vender curso, isso aqui é para abraçar árvore, as pessoas se abraçarem, cantar música e se acharem boas. E eu comecei a notar que quando eu tô mal, quando eu tô ruim, quando eu tô com uma energia negativa, eu tenho muita dificuldade de praticar a gratidão. Ela vem naturalmente quando eu tô bem, tô, né, tranquilo, as coisas estão boas, etc. E eu comecei a dizer, nossa, realmente está vinculado. E se você parar para se aprofundar, tem estudos científicos mostrando que a prática da gratidão tem um efeito extremamente positivo na vida das pessoas. Inclusive com coisas como ansiedade, depressão, então situações sérias, certo? Então um jornal, por exemplo, da gratidão, funciona muito bem para algumas pessoas. Ou o próprio exercício de chegar no final do dia e dizer, tá bom, o que aconteceu de bom hoje? Tá? O simples fato de eu fazer o exercício faz com que eu tenha que colocar o que eu chamo do óculos positivo. Porque senão a gente está usando um óculos, uma lente. E aqui a gente está olhando dizendo, qual óculos que eu estou usando? Negativo ou positivo? O da gratidão te obriga a olhar e dizer o que está fazendo. Eu tenho um caso muito interessante de uma mentorada, muitos anos atrás, que estava passando por um processo de depressão. Eu só fui descobrir depois tive que, né, encaminhar para terapia. Né? Às vezes no coaching a gente encontra isso. E aí eu perguntei para ela, eu disse, então, né, vamos falar das coisas boas que estão acontecendo na tua vida, me conte. E ela disse, Raul, não consigo pensar em nenhuma. Isso é uma das principais sinais, inclusive, de depressão. E aí eu disse, faça assim com a tua mão. Quantos dedos você tem? Ela disse, eu tenho 5. Eu falei, você sabe que tem gente que tem 4, que tem 3? Você sabe que tem gente que não tem mão? Quando você faz assim, você consegue fechar a tua mão? Ah, eu consigo. Você sabe que tem gente que tem mão e não consegue fechar, ou quando fecha tem dor? Você tem dor quando você fecha? Não sinto dor. Ah, você não sente dor? Olha que fantástico. Você sabe que tem gente que sente dor? Quando você comeu hoje? Eu comi hoje. Ah, você comeu? Você sabia que tem gente que não comeu hoje? Você tem um filho, né? Tem um filho. Onde que ele tá? Ele tá aqui em casa. O teu filho comeu? Comeu. Você sabia que tem gente que não tem filho e que queria ter? Sabe que tem gente que tem filho e que o filho morreu, que está com alguma dificuldade? Você sabe que tem filho, que tem gente que tem filho e o filho também não comeu, a pessoa está ali do lado e não consegue dar de comer e não pode fazer nada, porque, tipo, né, forças maiores dela não conseguem controlar. De verdade mesmo, você não consegue ter nada para... Vamos refazer esse exercício? Eu vou te perguntar de novo. O que tem de bom na tua vida? Porque a gente começa a ter essa carga negativa de começar a olhar algumas coisas que elas têm uma força, né? A gente já sabe que o ser humano sente mais a perda do que o ganho, certo? Então, uma perda financeira, por exemplo, tem um impacto emocional de 3 a 5 vezes maior do que o ganho financeiro. O nosso cérebro está montado sobre isso. A gente tem realmente esse problema de lidar com a perda. Se você vê um acidente na estrada, você vai ver que vai ter fila, vai ter congestionamento. As pessoas querem, né? Tipo, a desgraça nos chama e, tipo, o nosso cérebro está movido a isso. A mídia sabe disso. Então, vai ter sempre essa questão. A gratidão nos exige, nos obriga a fazer um exercício contrário. O que está funcionando na nossa vida? Eu tive um técnico de futebol, quando eu estava fazendo mestrado em Babson, e eu jogava no time de futebol do mestrado. E sempre no intervalo, o coach nos chamava e a primeira pergunta que ele dizia é: o que está funcionando? O que nós estamos fazendo bem? Eu adorei isso, é uma prática maravilhosa, dizendo o que está funcionando, o que nós estamos fazendo bem. Podemos, depois trabalhar o que não estamos fazendo bem, o que podemos melhorar? Obviamente, mas note mesmo que o melhorar já tem um viés positivo, tá? Mas o que está funcionando, você vai ver que tem muitas coisas funcionando na tua vida e tem muitas coisas boas. Mesmo quando a gente teve fracasso ou insucesso, teve coisas que tiveram valor também. Então, vamos extrair isso do fracasso. Então, quais são as pérolas que ficaram? Quais são os diamantes que ficaram? Lembre que um diamante é carvão com pressão. É a mesma coisa. Ele precisa passar pela pressão para virar um diamante. Então, esse processo de dizer, ok,
respira fundo, conta até 3, energia positiva, porque a gratidão claramente faz com que tenha uma onda de energia positiva. Eu digo, o que está funcionando? Essa é a grande pergunta. E o ponto que eu queria trazer para você hoje é sobre o otimismo. E o otimismo é uma coisa muito interessante. O pai da psicologia positiva era um apaixonado pelo otimismo e ele tem um livro chamado Learned Optimism, ou otimismo aprendido. Então, a gente pode desenvolver o otimismo. A gente pode desenvolver uma visão positiva do futuro. O otimismo, para mim, é isso, uma visão positiva do futuro. Eu posso não estar no lugar onde eu queria, eu posso não ter tido o sucesso ou os resultados que eu queria, mas eu tenho crença, fé inabalável de que eu vou conseguir, eu vou ter. Isso, para mim, é otimismo. E veja que sem otimismo e sem coragem, eu não consigo praticar nenhuma das outras atitudes ou virtudes. Pare para pensar. Se eu não tenho uma visão positiva do futuro, para que eu vou tentar fazer alguma coisa? Para que eu vou ter resiliência, perseverança, humildade? Tipo, tudo que a gente conversou hoje está ligado a ter uma visão positiva de futuro. E aí dar o próximo passo. O primeiro, né? Então, tipo, o que eu posso fazer? A coragem de persistir nesse processo. E então, veja que quando eu consigo sair de uma situação negativa com uma visão otimista do futuro, isso concorda que isso é uma força poderosíssima na nossa vida? Concorda que se eu só for otimista quando eu tenho sucesso, meu otimismo vai acabar muito rapidamente, porque a gente já conversou, né? Esse programa inteiro foi sobre isso, sobre muitas vezes a gente não vai ter. E aí, como que a gente lida com isso? Eu saio com uma visão otimista, com uma visão positiva do futuro. Mas isso tem que estar ligado a tudo que a gente falou. A gente olhar para a gente olhar o que a gente fez bem, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode voltar e repensar, o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa parar de fazer, que habilidades eu preciso desenvolver, com quem eu posso me conectar, que tipo de ideias e pensamentos eu estou tendo, que tipo de conversa interna eu estou tendo, que tipo de atitude eu estou em relação à vida. Nota então que tudo que a gente falou hoje faz com que a pessoa que passou por insucessos ou fracassos, na verdade, tenha disponível uma caixa de ferramentas que ninguém vai ter a não ser você. Você que passou por essa situação. Não tem livro que possa te ensinar, não tem curso que você possa ensinar, não tem certificado, diploma, nada. É só passando por aquilo. E note que a gente pode sair dessa situação, mesmo que tenha cicatrizes, uma pessoa melhor, uma pessoa positiva. Eu queria terminar esse programa de hoje do QuantumCast primeiro agradecendo, né, você estar aqui comigo, curta, comente e compartilhe, mas principalmente compartilhando esse pensamento com você, essa energia de que as cicatrizes que a gente tem, físicas, mentais, emocionais, são, na verdade, lembranças de que a gente superou algo e que isso nos transformou em alguém que é maior, que é mais forte. Então você é maior e mais forte do que uma pessoa que não passou por aquilo. Você não só sobreviveu, você cresceu. Se você parar para pensar nos momentos mais fortes, os momentos que mais te transformaram, que mais fizeram com que você seja hoje a pessoa que é, foram momentos difíceis. E foram momentos que você superou esse momento, certo? Então, do tipo, leve isso como conceito para o resto da tua vida, ensine outras pessoas a desenvolverem isso, porque muitas vezes as pessoas que me acompanham já têm sucesso. A gente precisa fazer com que mais pessoas tenham também, certo? Mas a ideia é justamente dessa caminhada de superação, e mesmo nos momentos negativos, entender que ali tem uma luz que brilha, tem uma estrela, tem um norte, tem uma energia, e que é você que toma a decisão. Certo? E aqui você que diz, eu vou transformar isso aqui em algo que vai me ajudar a crescer cada vez mais, tá bom? Campeão, campeã, super abraço, muito obrigado por estar aqui e a gente se vê ou se ouve no próximo QuantumCast, tá bom? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma atitude especial que você queira que eu trabalhe, me avise e deixe nos comentários, vai ser um prazer desenvolver um programa sobre isso. Grande abraço, obrigado e lembre, fracasso faz parte do crescimento e do sucesso. Obstáculo é o caminho, isso significa que você pode crescer e ficar mais forte. Acredito em você, campeão. Acredito em você, campeão. Tchau.